Olá, amigos. Somos do Ministério Casa de Deus e hoje vamos começar mais uma aula sobre os atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É um assunto de suma importância para a igreja nos tempos atuais, para que ela possa combater os dados inflamados do maligno. Eu espero que Deus nos abençoe nessa empreitada de trazer o evangelho puro da graça de Cristo. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença. Estenda a Tua mão sobre nossa vida, sobre a vida dos meus ouvintes, de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que Teu Santo Espírito possa aplicar esse conhecimento em nosso coração e moldar o nosso caráter, que é tão necessitado de uma transformação plena e bíblica. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nas aulas anteriores, ou no vídeo anterior, nós falamos dos atributos de Deus. Mas agora queremos enfatizar os atributos de Deus na pessoa de Jesus. Existe um texto no Evangelho de João que é muito conhecido do meio cristão. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, que as pessoas sabem de cor. Mas muitos ainda não entendem a chave hermenêutica de interpretação desse texto. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Aqui, só nesse texto, se revelou dois atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus é o de criação. Esse mesmo atributo está revelado em Gênesis 1, verso 1, onde diz que Deus criou o céu e a terra. Aqui a Bíblia fala enfaticamente que Jesus é criador. Então, se Jesus cria, ele cria a partir do nada. Como o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, que Jesus cria a partir do nada. Ele dá ordem ao nada e o nada dá a ele. Então, se Jesus manifesta esse poder, esse atributo, é um primeiro indício forte que Jesus é Deus. Mas só não existe esse atributo de Deus na pessoa de Jesus que é revelado na Bíblia. Outro atributo que de Deus é o atributo da provisão. Aquelas duas passagens que foram registradas nos evangelhos sinóticos sobre a multiplicação de pão e peixe, ela está ali colocada de propositalmente. Porque ninguém pode prover a criação se não for Deus. Nem os anjos podem prover a criação, nem os homens podem prover. Ninguém. O fato de Jesus ter pegado pães e peixes e ter multiplicado, ali ele faz uma demonstração real do atributo de Deus na pessoa dele no meio da provisão. Ninguém pode prover a sua criação. Quem dá comida aos peixes do mar, aos passarinhos, aos animais, quem dá fertilidade à terra, quem dá tudo é Deus. Então, dois atributos bem frontal na Bíblia, que é o da criação e o da provisão. Então, são atributos de Deus na pessoa de Jesus. Outro atributo que é muito batido, enfatídico na igreja, é o atributo do redentivo, da redenção. O fato de Jesus ter morrido numa cruz do Calvário para fazer a redenção da criação é outro atributo de Deus na pessoa de Jesus. Olha que eu já encontrei 3 atributos que pode botar por terra é a mentira dessa pseudo-religião que diz que Jesus não é Deus. É o atributo da criação, da provisão e o da redenção. Esses já seria bastante, mas existem outros atributos de Deus sobre Jesus. Um atributo muito que Jesus usou é o amor. Jesus amava aquelas pessoas. Jesus amava tanto aquelas pessoas que Jesus dizia a verdade. E por ele dizer a verdade, Jesus era e é odiado pelas pessoas que amam a mentira. Porque, meu amigo, minha amiga, não se enganem. As pessoas que amam a verdade se alegram em ouvir a verdade e viver a verdade. E as pessoas que amam a mentira, elas odeiam aquele que fala a verdade e ainda que se levanta como inimigo deles.
Então, no momento que Jesus disse a verdade, porque Jesus é amor e ele é fiel, ele diz a verdade, ele é odiado por aqueles que amam a mentira. Um atributo de Deus que foi manifestado em Jesus é a bondade. Jesus era bom, Jesus fazia o bem. O livro de Atos diz que Jesus andava por todos os lugares, desmanchando as obras do diabo. Tudo que o diabo fez, tudo a prisão, cativo, a morte, Jesus ia lá e desfazia. Um atributo de Deus muito que se manifestou a longanimidade. Jesus era muito paciente, manso. E outro atributo que de Deus em Jesus é a santidade. Esse era visível e notório. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: Santo de Deus, Filho de Davi. E sabiam que Jesus era santo e era diferente dessas pessoas. A misericórdia é um atributo de Deus que manifestou em Jesus. E os demais atributos de onipresença, Jesus não manifestou, mas Jesus declarou abertamente que era onipotente, quando ele falou que todo poder me dado no céu e na terra. Ali ele está dizendo que ele é onipotente. Jesus, no João 1, verso 2 e 3, fala da eternidade. Paulo fala de Jesus da imutabilidade. Então, a paz, Jesus manifestou o atributo da paz e Jesus ainda mais deu essa paz aos seus seguidores. É um atributo. A paz só quem tem é Deus. E só Deus pode dar essa paz à pessoa. Então, há atributos de Deus claramente. Um atributo que Jesus manifestou de Deus, zeloso. Quando Jesus entrou no templo e estavam fazendo comércio, Jesus mostrou que era zeloso com a sua casa, com a sua obra, com o seu templo. Então são atributos de Deus que são revelados na pessoa de Jesus. Um atributo de Deus em Jesus foi quando ele anda por cima das águas. Hoje andar por cima da água é muito fácil, mas naquela época ninguém fazia, ninguém faz. Um atributo de Deus que foi manifestado em Jesus, domínio da sua criação. Jesus deu ordem ao vento e ao mar e eles pararam. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem poder de abrir o mar. Só Deus tem poder de dar ordem aos animais e eles atenderem. Então, se Jesus deu ordem ao vento e deu ordem ao mar e anda por cima do mar, Jesus está demonstrando claramente que ele tem domínio sobre a sua criação. Ele manifesta um atributo de criador, onipotente, todo poder. Então, todos os evangelhos sinóticos, eles são escritos para demonstrar a divindade de Jesus. As passagens, elas são escolhidas propositalmente para demonstrar essa passagem. Eu creio que em outras oportunidades nós vamos estudar mais, vamos fazer séries, muitas séries, muitos vídeos sobre os atributos de Deus. E com esse conhecimento, com esse entendimento, você pode sim rebater essa pseudo-religião, que ela diz cristã, mas aí ela é anticristã. Quando eles virem lhe abordar, você fale desses atributos, escute, marque na sua Bíblia, leia, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu diácono, ao seu presbítero, a quem você quiser, e marque, porque esses atributos de Deus são revelados na pessoa de Jesus de forma muito clara e abertamente. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.